Muito bem, então vamos começar aqui. Dia 8 de abril de 2024, próxima segunda-feira, 2 da tarde, hora de Brasília, vai começar um dos fenômenos mais interessantes, intrigantes, espetaculares que o ser humano pode acompanhar aqui da Terra, que é um eclipse total do Sol. Eclipse total do Sol. Como primeira grande coisa, né? Eclipse do Sol só acontece na Lua Nova. Então, você quer saber quando que é a próxima Lua Nova? Segunda-feira, dia 8 de abril. Eclipses da Lua só acontecem na Lua cheia. Eclipse da Lua. Todo o hemisfério noturno da Terra vê o eclipse da Lua. E o eclipse total do Sol? Aí é que entra a grande chance de por que um eclipse total do Sol é algo tão raro assim e tão especial de se ver. Um eclipse total do Sol, pessoal, ele só acontece numa pequena faixa que tem ali aproximadamente uns 200 quilômetros de largura. Naquela faixinha ali é onde a sombra, né? Então a geometria do eclipse total do Sol é o Sol, a Lua e a Terra. O Sol, a Lua tampa o Sol, ou seja, os raios solares, a Lua vai projetar na Terra uma sombra do Sol. E a projeção é que tem esses aproximadamente 200 quilômetros de largura. Beleza? E essa sombra, ela vai correndo pela superfície da Terra, logicamente, à medida que tudo vai se movimentando. E quem está nessa faixa tem, então, o grande privilégio da vida, que é ver um eclipse total do Sol. É uma das coisas mais bonitas de se ver, é uma das coisas mais emocionantes de se ver. É algo que quando você vê, você não tem nem muita explicação para aquilo, tá? Tanto que, eu vou até daqui a pouco começar a falar do que acontecia com os antigos, as antigas civilizações fazendo uma série de postagens lá no spatialday.com.br, de como que o eclipse era na era medieval, como que o eclipse era na Renascença, como os maias viam os eclipses, como os antigos viam os eclipses. Imagina você, vamos nos transportar aqui, ó, se transporte agora para 1400, ano 1400. Eu vou até fazer um negócio aqui, vou até fazer um exercício aqui, olha só. Vou até fazer um exercício com vocês. Vamos nos transportar. Nós vamos nos transportar para um ano aqui. Eu vou pegar aqui a tabela. A NASA tem uma tabelona. Vou passar aí para isso. Nós vamos nos transportar para um eclipse aqui no ano 1000. Aqui, ó, pronto, achei um aqui, ó. No dia 2 de junho, olha só que legal, ó, então vamos lá. No dia 2 de junho de 1451, teve um eclipse total do Sol. Um eclipse que passou, né, não foi visto por muita gente, se bem que deve ter sido, sim, porque foi lá em cima, lá no extremo norte da América, tá? Passou. Agora imagina você que está lá em 1400, e do nada, você sem saber, para me informar, né? Você sem saber, tá olhando para o Sol e de repente o Sol fica todo preto, e o dia escurece, fica frio, e vira meio noite, meio entardecer. Isso mexeu muito com muitas civilizações, tá? Com civilizações antigas, com civilizações de todos os lugares. Então é uma coisa assim, realmente impressionante que acontece com o eclipse, tá? Eclipses, eles ficaram muito marcados com morte de gente, com mau presságio. O eclipse, ele era um sinal de mau presságio. Porém, teve eclipse, por exemplo, que parou até guerra.
aquele eclipse que parou até guerra. Existem passagens até na Bíblia que falam que foi um momento em que o Sol e a Terra pararam, o Sol e a Lua pararam. Esse não parou guerra, parou todo o eclipse. Ele é uma coisa que ele mexe muito com as pessoas. Se hoje, com toda a modernidade, com todo o conhecimento que a gente tem, ele mexe com a gente, imagina lá nas civilizações mais antigas. Os mais, por exemplo, já previram isso. Então, assim, é muito, muito interessante isso. Então, aqui o total do Sol, Sol, Terra, Lua, a Lua cobre totalmente o Sol. Esse eclipse ele é diferente do eclipse de outubro, que a gente foi lá em João Pessoa assistir. Aquele ali é um eclipse chamado anular ou anelar. Isso quer dizer o quê? Que a Lua não cobre totalmente o Sol. Fica aquele anelzinho. Como que a Lua cobre totalmente o Sol? A gente vive num sistema, a gente vive numa coincidência muito grande. Olha só. A Lua é 400 vezes menor que o Sol. Só que ela está 400 vezes mais perto da Terra que o Sol. E por conta dessa coincidência geométrica, a gente consegue ter eclipses totais, como que nós vamos falar na próxima semana. Então isso é uma grande coincidência que faz com que a gente tenha possibilidade de acompanhar esse fenômeno. Porém, como a órbita da Lua ao redor da Terra ela é um eclipse, às vezes a Lua está um pouco mais distante. Quando ela está um pouco mais distante, ela está um pouquinho menor. Quando ela está um pouquinho menor e coincide com o eclipse do Sol, coincide passar na frente do Sol, você tem um eclipse anular ou anelar. Existe um outro tipo de eclipse também, que é chamado de eclipse híbrido. Ele começa a anular e anelar e termina total. Esse é ultra raro na gente, muito raro. Os mais comuns são os parciais, que quando a Lua não cobre o Sol, os totais e os anelares, beleza? A primeira grande pergunta que existe é a seguinte: por que nós não temos eclipse todo mês? E aí eu vi aqui o cara falando aqui do design, né? Cara, se tem esse design, tem um eclipse pra gente todo mês. É uma coisa tão linda. Se todo mês eu tenho um dia cheio, um dia nove, por que eu não tenho todo mês eclipse do Sol e da Lua? Essa é uma das primeiras perguntas que surge, tá? E a resposta é até bem simples, tá? Então é o seguinte: a Terra orbita o Sol de elipse com uma determinada inclinação. A Lua orbita a Terra, também elíptica, a órbita, com uma outra inclinação. Existe uma diferença ali de aproximadamente 5 graus entre o plano orbital da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra. E essa diferença faz com que a gente não tenha um eclipse todo mês. Então existem os pontos aonde essas coisas se cruzam. Aonde as duas órbitas se cruzam, a gente tem um eclipse. Em média, nós temos 2 eclipses do Sol no ano e 2 eclipses da Lua dentro do ano. Uma outra coisa muito importante para você saber: toda vez que tem um eclipse da Lua, que acontece na Lua cheia, você pode contar 14 dias e nós teremos um eclipse do Sol. Agora, 14 dias atrás aproximadamente, nós tivemos um eclipse da Lua. Porém, ele foi um eclipse penumbral. O eclipse penumbral da Lua, você raramente consegue ver a diferença. A não ser que você gosta de ficar bastante, você consiga notar a variação do brilho da Lua. Mas então é isso. Teve um eclipse da Lua, conta 14 dias, que são 2 fases da Lua, certo? Ela sai da cheia para quarto minguante para nova. E você tem um eclipse total. É assim que acontece toda essa coisa. Então, em média, 2 do Sol por ano, 2 da Lua por ano. Quais são os eclipses desse ano? Agora, dia 8 de abril, eclipse total do Sol, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa aqui de onde ele vai acontecer. E dia 2 de outubro de 2024, eclipse anular ou anelar do Sol, que vai passar nada mais, nada menos em cima da ilha de Páscoa. Olha que chance que a gente tem de ver um eclipse do Sol na ilha de Páscoa. Isso aí vai ser bem complicado de ver,
ele vai passar pela Ilha de Páscoa, depois ele vai passar lá naquela ilha lá da América do Sul, bem lá da América do Sul. Quase que tem cidade ali, então vai ser muito complicado de se ver esse eclipse aí de 2 de outubro. Porém, podemos ir para a Ilha de Páscoa. Aquele dia, né, a Miriam estava aqui, né, nós já falando, a gente para a Ilha de Páscoa. E vamos lá comer o Oceano Pacífico, esse negócio espetacular. Então, tem isso. Então, essas aí são as características meio gerais de eclipses. Uma coisa muito interessante que você vai ver quando você estiver estudando ou lendo sobre eclipse é um negócio chamado ciclo de Saros. E aí vai perguntar, que diabo é esse Saros? Eu mandei ele pro Cris, entra ali, Cris. Saros. É isso aí. Então o Saros, né, ele é um período, tá? Ele é um período. Então ele basicamente é um período de 23 meses sinódicos. Isso dá o quê? Em anos, vamos falar em anos, tá? De 8 anos, 10 anos ou 12 dias, dependendo do número de anos de física que a gente tem, de 8 horas. E ele pode ser usado para prever os eclipses que estão acontecendo. Em um período de Saros, depois de um eclipse, a luz aí retorna à mesma geometria. Então, quando você sabe dos termos do ciclo de Saros, você consegue prever o eclipse. É uma coisa muito legal, né? Você consegue saber quantos eclipses tem em cada período desses de Saros, tá? O nome Saros ele foi aplicado ao eclipse. Quem descobriu isso? Essa é uma coisa muito importante para vocês saberem. Muito importante para vocês saberem. Tem um dos astrônomos mais importantes que a gente teve, é o nosso queridíssimo Edmund Halley. Se você fosse pegar hoje, vamos dizer assim, normalmente falando, ele não seria astrônomo, tá? O Edmund Halley, ele seria mais para o matemático do que para o astrônomo. Ele usava muito matemática, não era pouco, não era muito mesmo. E o Halley, logicamente, foi o cara que deu o nome ao cometa Halley. Aliás, é uma história tristíssima, porque ele descobriu que o Halley seria um cometa periódico, mas quando o Halley passou, depois do cálculo dele, ele morreu. E aí, em homenagem a ele, foi dado o nome de cometa Halley. Por isso que o Halley é considerado o cometa 1P/Halley, que é o primeiro cometa periódico. O Edmund Halley, ele era ligado a todas essas coisas de ciclos que aconteciam no céu. Ele olhava para aquilo lá e falava, esses movimentos aqui, essas coisas são cíclicas. E foi ele que calculou tudo isso. E ó, ele deu o nome de Saros. Ele deu o nome de Saros para o eclipse. O nome Saros foi aplicado ao eclipse por Edmund Halley em 1786, né? E foi ele que fez isso aí, né? O Saros é a medida do número entre os caldeiros. E ali está direitinho, né? Que o primeiro registro, né, que a gente tem do Saros é pelos astrônomos lá da Babilônia, né, que é um outro povo também muito importante para quem estuda astronomia, é estudar os babilônios. Os babilônios a gente pega o registro que tem, são poucos, né? São aquelas tábuas, né, que a gente chama, de barro, onde ele tem marcado tudo ali. Então, só para você ter uma ideia, o que os babilônios conseguiram prever? Eclipse. Eles mesmo sem observar, e mesmo tendo uma ideia, assim, eles conseguiram prever coisas mais fáceis do sistema solar. Tem tudo registrado, conjunções. Tem as conjunções registradas ali nas tábuas, né, dos babilônios. Então, os babilônios é uma coisa que você tem que estudar se você gosta de astronomia. E um cara que você dedicaria a estudar, é o nosso querido Edmund Halley. Porque o Halley foi um cara que realmente ele
revolucionou a astronomia por conta dessa coisa de ciclos. Então, a primeira coisa importante de eclipse existe de tantos em tantos anos, existe uma repetição dos eclipses. Lógico, se a Terra tem uma órbita da Terra já no Sol, ela é fixa, tem um ângulo, ela é fixa. A órbita da Lua em relação à Terra, ela tem um ângulo, ela é fixa. Então, obviamente, essas coisas vão se repetir e se repetem, e acabam se repetindo. Então, estuda ciclo de Saros, estuda Edmund Halley, estuda Babbage, tá? Porque isso vai fazer você abrir a sua mente para muita coisa. Você pensar como que os babilônios conseguiram fazer tanta previsão de coisas. Eles não tinham encerrado, estavam nos movimentos, né? Mas com isso eles conseguiram fazer muita coisa. Então, esse aí é o comecinho de toda essa história aí dos nossos queridos eclipses totais do Sol. Tá? Eclipse da Lua também é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. O Daniel mandou 2 aqui, eclipse em cima da constelação de Peixes. Fred mandou 5. Como calcula a órbita com precisão do eclipse? O sistema solar é um problema de vários corpos. Eu não queria falar disso não, mas nós vamos ter que falar, né? Porque a série aí bombou, né? O Matheus aqui está pensando. Então vamos lá. Vocês estão vendo a série chamada Problema dos Três Corpos. Esse problema na matemática ou na astronomia, ele tem um outro nome na verdade, tá? Se chama problema dos N-corpos, tá? N-corpos, que é qualquer quantidade de corpo acima de 2. Por que acontece isso? Porque quando você tem, prepara aí a galera dos corpos, ó, vou explicar aqui o problema dos 3 corpos. Quando você tem o que rege essa vida aqui do sistema solar, são as leis de Newton. Todo mundo concorda com isso. Newton tem a famosa equação da gravitação universal. Com ela ele consegue calcular um monte de coisa, órbitas, com muita precisão e tudo mais. Só que, se você pegar a equação do Newton, é GMM sobre D ao quadrado. Só tem 2 corpos na equação do Newton. Aí tem 2 corpos, tá? Se eu coloco um terceiro corpo ali, bagunça tudo. Bagunça tudo a ponto de você não ter uma solução. O sistema vira o que a gente chama de sistema caótico. Tá? Tem como resolver? Tem como resolver. O computador aqui resolve o problema dos 3 corpos, mas as órbitas ficam muito imprecisas sem uma previsibilidade. Sem uma previsibilidade. Então, como que a gente calcula as coisas? A gente simplifica. Tá? A gente simplifica. Quando a gente está fazendo qualquer cálculo no sistema solar, a gente reduz o problema para um problema de 2 corpos. Então, por exemplo, eu estudo a órbita entre a Terra e a Lua, que são problemas de 2 corpos. Ah, tem efeito dos outros? Tem. O que eu faço? Eu ignoro. Simples assim. Quando eu estudo a Lua e a Terra e o Sol, eu uso só a Terra e o Sol para poder fazer esse cálculo. Eu ignoro os outros. Tem efeito, são efeitos muito pequenos. No caso do sistema solar, que é isso que a tal da série nos explica. E aí vocês ficam todos perdidos. Porque a série é um outro problema. A série é um problema que nós temos tendo hoje, que é o famoso mundo saturno. Sabe o que é o mundo saturno? Ele é um mundo que ele tem 2 sóis. E aí você não pode simplificar as coisas. Porque imagina que a Terra vivesse num sistema com 2 sóis, não um só. Jamais eu poderia simplificar a equação para fazer o cálculo da Terra com o Sol 1, por exemplo. Porque o Sol 2 ele tem uma influência muito grande no sistema. Essa que é a grande diferença. Tá? E é daí que surge todo o problema dos 3 corpos, porque se vocês não encherem muito o saco dessa série aí, eu vou contar todo o spoiler aqui e dos outros também. Porque eu li os 3 livros já. Tá? Tem coisa muito legal aí. Aliás, a série dos 3 corpos tem tudo a ver com a minha apresentação no cinema, no teatro, tá? Tudo a ver. Porque a parte central da série é nada mais nada menos do que o paradoxo de Fermi, tá? Será que nós estamos sozinhos no universo? Mas entenderam
o lance dos três corpos? É isso aí. Tá? Então, como que a gente consegue prever eclipse se o sistema solar é um sistema de N corpos? Porque a gente considera só dois. E os efeitos dos outros são efeitos mínimos aqui, que não fazem diferença. Combinadíssimo? É isso? Então tá bom. Deixa seu like aí. Estamos chegando aqui 2.300 pessoas e só tem 1.400 likes. Cara, tem 1.000 likes aí, ó. Tem 1.000 likes sobrando aí nessa parada. Já deixou seu like? Deixa o like aí agora. Vamos, deixa o like aí. Não custa nem um segundo você deixar seu like. Nem um segundo. Você clica no like. Então lava o like aí. A Melissa Neiva aqui do Cincão, boa noite. Queria muito ver esse eclipse. Vim no mar uma vez e fiquei feliz. Meu pai falou que talvez consigam ver no cometa, é verdade? Boa. Melissa falou um negócio muito legal. Então, Melissa, é o seguinte. Por que eu falo tanto do eclipse total do Sol? Porque o eclipse da Lua tem uma foto aqui, na verdade até a foto é até melhor, tá? Porque você vê o eclipse da Lua. A foto do eclipse da Lua e você está na presença do eclipse da Lua, lógico que observar presencialmente é muito melhor, mas nesse caso específico não tem muita diferença. O que quer dizer que não tem muita diferença? O eclipse da Lua, por exemplo, ele não muda o ambiente, tá? Ele não altera a temperatura, os bichos não se comportam extremamente. Então, o ambiente se mantém do mesmo jeito. E a lua acontece no céu. Aí a lua, às vezes, ela fica um pouco mais avermelhada, às vezes um pouco menos avermelhada e tal. Vou fazer um parênteses aqui do eclipse da lua. O eclipse da lua, em 1504, teve um eclipse da lua segundo a história da América. Quem usou a vantagem desse eclipse da Lua foi ninguém mais menos que ele, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou na América Central, se não me engano, né, se eu falar besteira vocês me corrijam, e ele sabia que ia ter um eclipse em 1504. E ele estava ali em conflito com os nativos e tal. Veio a grande sacada de Cristóvão Colombo. Olha só o que Cristóvão Colombo falou. Vocês não estão me ajudando? É o seguinte, no dia tal, na hora tal, eu vou apagar a lua. Ele falou isso, os caras ficaram malucos. E o que acontece? Lá em 1504, Cristóvão Colombo, então, dá certo, lógico, né? Porque ele sabia que isso ia acontecer, e ele apaga a lua. E ele consegue, então, fazer o que ele queria. Deixa eu ver se aqui eu acho uma gravura. Logicamente não temos foto, né? Março de 1504, tá? Então, existe uma representação aqui, eu vou mandar para vocês, eu vou colocar aí na tela para vocês. Tá? Se vocês procurarem no Google aí, ó, Columbus Eclipse 1504, você vai achar essa gravura, essa pintura aí. Eu vou até dar o crédito aqui no filme que fez essa arte aqui, que é muito bonita, tá? É o L'Eclipse de Lune, tá? De Cristóvão Colombo. Coloca aí, Cris, na tela pro pessoal ver. É ele com os nativos apontando para a lua, né, mostrando que vocês não me ajudaram? Então tá aí, ó. Eu escondi a lua. Tá lá, ó, que legal, ó. E aí, os nativos, né, o cara que tinha fazer trações aqui, entrar no Cristóvão Colombo como um novo Deus, tá? Por quê? Caramba, é o cara que apagou a lua. Então esse cara deve ter muito poder. A partir daí, os nativos começaram a ajudar e o resto é a história que a gente conhece. Então tá aí, ó, uma belíssima história do eclipse total da lua aqui no caso, tá? E aí, o eclipse total do Sol, tá? O eclipse total do Sol, Paulo Oliveira mandou 5, Paulo. Eu vou te provar que você está errado. Só tá me gorando. É o seguinte, já o eclipse total do Sol é diferente. Porque o eclipse total do Sol acontece o quê? Acontece uma mudança
no clima, acontece uma mudança no clima, acontece uma mudança na temperatura, acontece uma mudança com os bichos, tá? Os bichos mudam também. Ou seja, tudo, né? Tudo fica mudando. O ambiente muda. Isso quer dizer que se eu te trouxer uma foto de um eclipse total do Sol e você presenciar o eclipse total do Sol, existe uma diferença muito, muito grande mesmo, tá? É por isso que nós estamos indo nessa aventura, tá? Nessa aventura para ver o eclipse total do Sol, tá bom? E por isso que eu recomendo que todo mundo veja um eclipse total do Sol. E aí, né? Tem muita gente falando assim, né? Ô Sérgio, vai estar chovendo em Dallas. E o plano B, qual vai ser? Então eu vou mostrar aqui para vocês que a última previsão do tempo que tem para Dallas é a seguinte. Estou vendo aqui agora, ó, ao vivo. A última previsão do tempo é a seguinte: 66% de cobertura de nuvem no céu. Só que chuva só no final da tarde, tá? Chuva só no final da tarde. Então eu acho, pela movimentação aqui das massas de ar que vai acontecer, que Dallas vai estar legal de ver, tá? Dallas, para quem não sabe, fica ali no meio do deserto, tá? E é um estado. Porém, é o melhor lugar que tem, tá, Paulo? Paulo mandou cincão aqui, ó. Parece que a previsão para Dallas é de chuva na segunda. Há um plano B? Há um plano B, sim. Nós estaremos com carros lá, sendo domingo. Chegar à conclusão, o tempo vai estar muito ruim na hora do eclipse, com tempestade, por exemplo, porque a previsão não é de chuva, tá, Paulo? A previsão é de cobertura de nuvens. E boa parte das nuvens são aquelas nuvens branquinhas que não fazem muito efeito com relação ao eclipse, não. E no final da tarde, talvez chova mesmo, só que é no final da tarde. Não tem previsão de tempestade, não tem previsão do céu ficar preto, por exemplo, totalmente nublado, tá? Então, mas nós temos sim carros lá à disposição que a gente começa a se movimentar rapidamente e aí na segunda a gente vai embora. Bom, os indígenas falavam espanhol? Não falavam espanhol, mas eles também não falavam a língua dos indígenas, né? Mas eles se comunicavam, tá? Tanto que é famosíssima essa história aí, até no livro, tá bom? A minha classe de astronomia na Oklahoma State está fazendo uma viagem até o Texas para assistir o eclipse, estaremos perto. Previsão nublada o dia todo. Tem algum plano caso isso aconteça? Repetindo, a previsão não é nublada, a previsão é de cobertura de nuvens. Muito provavelmente aquelas nuvens branquinhas lá, tá? O Arthur Bernardo mandou cincão, uma observação boba. Como a Lua cobre de forma tão justa o Sol? Mas no eclipse total e para menos no anular. As proporções são tão perfeitas, por acaso? Perfeitas. Como eu falei, nós temos a sorte da Lua ser 400 vezes menor que o Sol, mas estar 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol. Essa é uma coincidência perfeita. E quando ela está um pouquinho mais longe, vira anelar o eclipse. Tá bom? Vira anelar o eclipse. Aqui no Canadá vai estar céu aberto. Isso eu acho que vai dar, todo mundo vai conseguir ver muito bem, tá? Acho que todo mundo vai conseguir ver muito bem o eclipse. Vai ter transmissão ao vivo no Space Today, a partir das 2 da tarde, horário de Brasília. Está montado lá. Já está montado lá. Tá bom? Já está montadinha a live lá. Você tem informação do asteroide Bennu e de uma notícia que ele tem potencial de causar dano equivalente a dentro da Terra. Primeiro, ele não tem chance. A chance de ele bater na Terra é muito pouca, quase praticamente zero, tá? É coincidência.
Ouvi essa semana sobre o tal de Tom 618. Pode, daqui a pouco eu falo do Tom 618. Coincidência. Me tira uma dúvida, eu moro em Teresina. Por que o estado é tão quente? Se o sol não... Então, aí é a questão da Teresina. Tem várias questões, tá? O posicionamento dela, Teresina, pela questão que está muito perto da linha do Equador, já é um problema. Pela questão da zona climática, que ela está não ser equatorial, mas uma subzona climática dela. É uma região que também fica muito quente, uma das poucas, né, capitais aí do Brasil que não está no mar, né? Mas o que acontece? É a interiorização dela. Ah, mas agora que BH também, mas BH está alto, né? Está no alto das montanhas. Já Curitiba também. Curitiba está no alto da Serra. São Paulo também. São Paulo está no alto da Serra. Então Teresina tem algumas condições ali que faz com que ela seja realmente muito quente. Tá? Patos foi morada do Sol no eclipse total de 1940. Boa, Serjão. Estou pensando em levar a minha máscara de sol. Tem que levar. O grande Gui Toledo tá aqui, ó. Gui Toledo é um youtuber, ele é meu convidado, ele vai estar lá comigo, lá em Dallas, tá? Grande Gui, tamo junto aí, cara. Um salve aí pra você e pra sua esposa, que vão estar lá com a gente. Pode levar a máscara de sol, tá? Mas quem estiver lá comigo vai ganhar o óculos, tá? O óculos com ISO 9000 e tal, bonitinho, para poder ver o eclipse. Beleza? Então, tá aí, já contamos todas essas histórias aí do eclipse. Fora isso, então vamos lá. Eu quero contar para vocês agora a história da primeira foto do eclipse, porque o lance é fotografar, né? Todo mundo quer fotografar. Depois eu quero dar umas dicas aqui de como fotografar. Então a primeira coisa aqui, ó, vou colocar esse momento utilizado lá. E depois contar a história da primeira foto. Isso aí é o site que a NASA criou, né? É o site que a NASA criou, oficial para o eclipse. Pode descer, que é uma coisa muito legal. Pode descer. Isso aqui, pessoal, isso aí, tá? É um petroglifo, tá? Que foi encontrado lá na e ele talvez seja a representação do Hebron. Muito provavelmente, o que nós estamos vendo aí, está vendo aí, essa seria o primeiro registro da humanidade total. Ah, mas eu estou vendo aqueles raios ali. O que é aqueles raios? Aqueles raios ali, nada mais, deve ser, com certeza, a coroa solar. Porque quando tem um eclipse total, aí é uma coisa linda, daqui a pouco eu vou falar disso também, que é o que a gente consegue ver no eclipse, né? Que é a coroa solar. Então, isso aí é muito legal de se ver. Muito legal de se ver. Quer sair um pouquinho? É isso aí, eu queria mostrar isso aí. Aí, uma outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte, que é a primeira foto feita na história de um eclipse total do Sol. Ela foi feita há não muito tempo atrás, não, tá? Vocês vão ver aqui, deixa eu ver se eu acho certinho.
primeira foto, né, feita na história de um eclipse total do Sol, ela foi feita no ano de 1851. Tem primeiro uma coisa que eu queria falar para você. O primeiro registro, tá? O primeiro registro de um eclipse foi encontrado no eclipse de 3 de maio de 1375 a.C. Uma daquelas tábuas feitas pelo povo da Bíblia. Então, isso aí é um fato muito importante. A primeira foto do eclipse foi feita no eclipse total do Sol de 28 de julho de 1850. Eu vou passar aqui, eu vou colocar para você ver a primeira foto de um eclipse total do Sol. Fotografar eclipse é uma das coisas muito legais que a gente tem. Então, em 1851, tá? Em 1851, aconteceu um eclipse total do Sol. O eclipse passou lá no extremo norte também, ali, né, do Canadá. Onde ele passou, tá vendo? Então, o eclipse passou lá no extremo norte, depois ele entrou pela Europa, depois pela Europa, ele passou pela Europa ali, ó, e a foto é aquela lá, ó. Você coloca lá, ó, foi na segunda-feira também, ó, que engraçado, ó. 28 de julho de 1851, se não me engano, a foto foi feita na Prússia, tá? Então a foto, ela foi feita aqui, ó, vou ler aqui para vocês. A primeira foto foi feita no Observatório Real de Königsberg, na Prússia. Foi lá que foi feita a primeira foto no eclipse de 28 de julho de 1851. Tá? Então, tá aí, ó. Coisa linda. Volta lá, tem uma foto lá pra gente ver. Pra quem não sabe essa cidade aí, a Prússia é a atual Kaliningrado. Tá aí. Essa aí é a primeira foto do eclipse total do Sol, que tem 28 de julho de 1851. Faz tempo que pensar assim, né? Não faz muito tempo, né? Não faz tanto tempo também. Então tá aí, coisa maravilhosa, né? Isso aí faz parte da história da humanidade, né? O dia que a gente conseguiu fotografar um eclipse total do Sol, coisa que eclipse a gente já vinha vindo, né? Vendo eles há muitos anos, décadas, para fazer aquela foto. Então, aí é um momento histórico dos eclipses, o eclipse é muito legal. Então, esse aí, no caso, é a primeira foto de um eclipse total do Sol. Mais alguns superchats aqui, o Cláudio Fernandes mandou 27,90. Sérgio, sabe alguma coisa sobre a cratera da Serra Negra, entre o município de Guimarães e Patrocínio? Não, eu vou pesquisar depois, tá? Mas deve ser algum astroblema, né, que a gente chama, tá? Gabriel Becker mandou 10ão. Interestelar, na cena do planeta de água, se o Rômulo pudesse observar a superfície do planeta e o Cooper, enquanto o Cooper estava lá, ele veria o tempo dos astronautas passar mais devagar que o dele. Sim, porque ele estava fora, né? Tanto que quando eles voltam para a nave, ele tá velho, né? Frederico Freitas mandou em 99. Danilo Flores mandou 54,90. Boa, garoto. Serjão, quando vierem com o papo de não termos voltado à Lua desde os anos 60, vale lembrar que o ser humano também só voltou para fósforos marianos recentemente. É isso aí. Otávio Rodrigues mandou 109,90. Esse é o superchat, top superchat da noite até agora, hein? Não seria prudente acreditar em vida inteligente como a nossa em outros planetas, sendo que o número tende ao infinito?
um macaco datilografando aleatoriamente infinitas vezes, 1 hora conseguiria escrever a vida. Cara, então, não é infinito. Porque o universo é infinito. Agora, para você ter um planeta que orbita uma estrela parecida com o Sol, que tem uma atmosfera parecida com a Terra, que seja rochoso, que tudo isso, então não é infinito. Mandou aí pelo 109,90. Opinião do Léo mandou 10. Qual a faixa etária do evento do dia 14? Quero levar meus filhos de 9 a 11 anos. Faixa etária, cara, eu não falo palavrão nenhum. Meus filhos vão, entendeu? Então pode levar. De 0 a 100 anos, não tem nenhuma restrição. Acho que também teatro não tem não. Mas assim, pela minha parte, cara, fique tranquilo, tá? Porque não vai acontecer nada de mais assim não. O máximo que eu vou fazer é ganhar um Varginho, tá bom? Pablo Oliveira mandou 2. Quem vai pela Giramundo poderá participar da live? Não só da live, mas nós estamos planejando aqui no sábado fazer uma live teste de lá da onde nós vamos transmitir, fazer tipo um podcast, eu quebrando o rádio, vamos falar. Então nós vamos trocar uma ideia e você que veio pela Giramundo também vai poder participar. Tá? Então é só vantagem, Pablo. Nos vemos lá em Dallas. Eu acho que não tem problema não, tá? Grande professor César Lenz mandou 5. Fala, Serjão. Estarei acompanhando o eclipse contigo aqui. Estamos te aguardando no EFITA esse ano. Bora, vamos pro EFITA sim. Obrigado aí, professor. O Egmar mandou 5. Sérgio, boa noite. Quantas vezes tivemos eclipse total do Sol na história e quais anos? Aí você tá de brincadeira, né? Eu vou te mostrar o mapa aqui que você vai ver que não tem como eu te responder. Coinsberg foi a cidade onde nasceu Immanuel Kant em 1724. Isso. Então é o seguinte, quantas vezes tivemos eclipse total na história? Existe um mapa muito legal, né? Que a NASA fez mostrando isso. Que é absurdo, tá? Dá pra eu te falar. A menor condição de eu te responder uma pergunta dessa. Bom, então falamos aí da primeira foto do eclipse de 1851. Antes de entrar aqui na tabela do eclipse, eu vou falar de um outro eclipse muito famoso, né? Vou falar de um eclipse muito famoso. Então é o seguinte, o ano era 1915. O Einstein fez ali escreveu, né, toda a sua teoria geral da relatividade, certo? E ele falou que teria uma maneira da gente poder comprovar que o que ele estava falando estava certo. E essa primeira maneira foi através de um eclipse total do Sol. Para a sorte de todos eles, para nossa sorte também, 4 anos depois, em 1919, teríamos um eclipse total do Sol. Olha só. E não foi qualquer eclipse não, né? Esse eclipse total do Sol, de 1919, foi o eclipse onde uma equipe viajou para Sobral, Ceará. Para fazer o quê? Para poder, então, comprovar a teoria da relatividade. E como que seria feito isso? É o seguinte. Pela relatividade, o Einstein previu que quando a luz da estrela passasse perto de um ponto de grande massa, no caso o Sol, essa luz seria distorcida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a gente tentasse ver a estrela aonde as nossas equações sem a relatividade previam, a gente não ia ver.
se a gente aplicasse a projeção pela relatividade, então, como foi feito o experimento? 6 meses antes do eclipse de 1919, a equipe de Sobral fez uma imagem de céu noturno. Exatamente 6 meses depois, aquela noite estaria de dia. E aí, estaria de dia, porém o sol eclipsado. As estrelas estariam no mesmo céu. Então você vê 6 meses antes, aí na volta do céu tem a posição da estrela. Tem um astro ali para luz passar perto e desviar. 6 meses depois tem um eclipse. Você volta aqui e faz a mesma forma. As estrelas, se a relatividade estivesse errada, as estrelas deveriam aparecer na mesma posição. Mas não apareceram. Elas apareceram com um desvio. E esse desvio foi exatamente o desvio que foi previsto pelas equações de Einstein. Então, isso é algo assim, realmente espetacular que o Einstein conseguiu fazer. Conseguiu prever as equações da relatividade. Torcendo para que a nossa Terra no universo grande. Isso hoje é muito usado. Isso é o princípio que a gente usa nas leis gravitacionais, por exemplo, e a aplicação disso é sempre a história da astronomia. Então, um eclipse muito importante, 1851 foi a primeira foto, o eclipse de 1919 foi o eclipse aí que provou a teoria do Einstein. Depois um eclipse muito importante, aí eu digo para mim uma questão pessoal, veio de 1994 e até Concórdia, Santa Catarina, para poder assistir. E lá aconteceu uma história muito interessante. Antes do eclipse, eu e o grande Roberto Silvestre estavam comigo. De vez em quando o Roberto está aqui pelo site, tá? Pelo chat. Antes do eclipse, nós fomos visitar nós ficamos meio assustados ao saber que naquela época, eu estou em 1994 já, uma mãe, ela ia amarrar, olha só o que aconteceu. Presta atenção, isso aí não é mentira, tá? Uma mãe ia amarrar o filho dela na mesa para ele não sair de casa no dia do filho, porque ela acreditava que ele tinha que. Mas aí a cobra, ela falou: você acredita que a vida do céu na rádio? Mas enfim, ela ia amarrar o filho dela dela mesma, porque entra nessa parte aí do futuro que tem toda. Então, como eu falei, né, eclipses foram usados, tá? Mas o eclipse tem culpa de alguma coisa. O que acontece aí é muito que a Terra é o Sol é a Lua, por isso o Agmar lá que perguntou, está por responder quando tiver uma ou outra, eu e milhões de vezes, tá? Então essa história aí me marcou muito. Tem uma outra história muito legal, que antes desse vídeo, foi muito bonito também, foi em 1991. Ele passou ali pela Califórnia e entrou pelo Brasil na Amazônia. E aí tem uma história muito legal que ele contou ontem, o grande professor Roberto Luiz. Ele foi com uma equipe para a Amazônia, observar e estudar o Brasil. E quando ele chegou na Amazônia, os índios prenderam ele. Sabe por quê? Porque os índios pensavam que era ele que estava indo escrever o sol. Isso eu estou falando agora. Então os índios pensavam que ele ficou preso dias ali, tá? Até que eles soltaram ele, eles falaram, mas acontece essas coisas. Eu
conflito acontece isso. E agora, com a tal da rede social, o negócio está... Então muita gente fala assim, você está vendo que estão pedindo para estocar coisa, estocar água, vá para o mercado, compra carne, compra comida, porque o mundo vai acabar e tal. Então vamos lá. O mundo não vai acabar. Segunda coisa, por que estão pedindo para as pessoas estocarem e no mercado estocar as coisas? Porque é muita gente que está indo para os Estados Unidos. Eles estão esperando na faixa da totalidade 44 milhões de pessoas. Tem cidade ali que vai crescer até 10 vezes de dia para noite. Não sei se tem essa. Lógico, está na cidade de não dá para pedindo para estocar as coisas, tá? A infraestrutura não é adotar esse aumento repentino de tanta gente chegando no lugar. Tá? Então eles estão pedindo isso à população. Já decretaram chamada feriado de neve. Não é isso? O pessoal aí que mora nos Estados Unidos me corrija se eu estiver errado. Feriado de neve é todo ano, tanto que você não pode ir para a escola, trabalhar, nem nada. Então eles estão decretando feriado de neve na segunda-feira para poder então reduzir. O tráfego ali vai estar terrível. Nós estamos indo preparados para tudo isso. Nós estamos indo preparados para tudo isso. Então, mas acontece isso, tem muita gente vindo agora falando. E para completar todo esse misticismo, olha só o que vai acontecer. Olha só que foi. Aí isso aqui foi pra acabar, né? O famosíssimo CERN, né? Que tem ali, que é dono, né, do LHC, que é o grande colisor Hadron, que a gente chama. Ele vai fazer uma coisa terrível. Ele vai ser religado e vai rodar no dia. Ele vai ser religado e vai rodar um experimento para caçar matéria escura. Adivinha que dia que isso vai acontecer? Dia 8 de abril. Então, o CERN está aquela coisa dente, aquela que está segurando o mundo. Os caras vão fazer um buraco negro que vai acabar com tudo. Agora, imagina que eles resolveram ligado um dia depois, né? Mas enfim, ele resolveu escolher o dia 8 de abril para religar o instrumento e fazer o experimento de caçar matéria escura e energia escura. Então, olha que doideira. Então isso aí, cara, cai na mão dos caras da conspiração, eles ficam malucos. A quantidade de teoria que eles começam a bolar por conta disso, você não faz ideia. Tá bom? Então, não vai acontecer nada demais. É um fenômeno muito. Se você tiver oportunidade, vai na cidade. Ali você pode vir, você lá, durante um tempo, pode estar um pouco ruim, um pouco melhor, dependendo do lugar que você vai, mas tem que fazer isso. Beleza? Ó, 4.300 pessoas e só 2.600 likes. Galera, dá um like aí, agora. Você que não deu like, dê um like no live agora. Lá, o like é o que avisa para o YouTube que esse conteúdo é legal e que ele pode propagar mais este conteúdo. Então, ó, 1.391 e 2.600 likes. Parabéns, vocês têm pelo menos aí quase 2.000, né, cara? Quase 2.000 likes sobrando aí.
Então não custa nada você dar aquele like maroto aí, sem poder, você não gasta um segundo para fazer isso. Foi mal você já deu like pra gente, então faça isso. E outra coisa, não se esqueça também de se inscrever no canal que nós estamos aí rumando ao 1 milhão de inscritos. Então vai lá, deixa o like aí, chegou a 3.100 likes aí, faltando tanto aí, então senta o dedo no like, beleza? Então falamos já da primeira foto do eclipse, falamos do eclipse de 1919, que é o eclipse do contei a história de 1953, que nós vamos fazer comigo. Não mandei não, tô pedindo, né? Nem pra você mandar. Tô pedindo, tá? Você ajuda demais. Ó, vou botar 4.440, ó. Acho que cabe 5 mil, hein? Cabe 5 mil? Cabe 5 mil, hein? Então vamos chegando aí para bater 5 mil pessoas aqui ao vivo. 5 mil pessoas não, são 5 mil dispositivos conectados. Cabe 5 mil aí nas nossas arquibancadas. Sérgio, acreditava ser um fenômeno raro. Não é raro, acabei de explicar aí, Guimarães. Eclipses acontecem 2 vezes por ano. Quanto tempo em média ocorre um eclipse desses? 2 por ano. Tá? Quando foi o último visto? O último visto total foi 2019, não sei. Por que Dallas é tão aguardado? Cara, Dallas é eu que faço propaganda da cidade. Nós escrever que souber, você fala que eu falo da cidade, eu já até chato da cidade. Mas não é só Dallas não, cara. Tem livro, você pode ver, Indianápolis vai ser bom ver, Edmond vai ser bom ver, Canadá vai ser bom ver. Tanto na faixa ali, você vê tranquilo. Bom? Primo Nerd mandou 10ão. Sérgio, sou professor de física, escrevi um livro com uma tese explicando uma matéria escura a luz da relatividade. Quando estiver pronto, tem como te enviar pelo correio? Tem sim. Chama aí sacane@gmail.com que eu te passo o endereço bonitinho você tá? Então vamos chegando aí, galera. 4.544 e 3.600 likes. Tá faltando like ainda. Senta ali o dedo, tá? Senta-lhe o dedo no like agora e se inscreva no canal. Queria aproveitar aqui esse momento e falar de um nosso patrocinador que está aqui sempre eles Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Vamos lá aqui agora. Você que quer aprender programação e essas linguagens, Python entre elas, você quer aprender a gerenciar equipes, você quer aprender coisas de gestão, tudo agora na Alura. Alura tem um portfólio de cursos incríveis. Você vai usar o QR Code que está aí na tela, o link está aí na descrição e vai ter 15% de desconto na matrícula. Se matriculou uma vez, tem acesso a todos os cursos da Alura. Então vai lá agora na Alura para você aprender alguma coisa. Esse ano dá tempo ainda. E se você aprende esse ano a programar, você já entra muito melhor. Então vai lá na Alura. Beleza? Muito bem. Então, dito tudo isso aí que a gente já disse sobre eclipses, vamos falar um pouco então deste eclipse em específico, né? Vou falar uma coisa antes. Vou falar uma coisa antes aqui, que é o seguinte. Além de tudo que eu já falei, né, de um eclipse total do Sol, de ser um eclipse que ele mexe com as pessoas, que a natureza muda bastante, que acontece toda essa série de coisas, tá? O eclipse total do Sol também, ele é um momento único para outras coisas, tá? Para outras coisas. Por exemplo, ele é muito útil para
você estudar a coroa solar. O que é a coroa solar? A coroa solar seria a atmosfera mais externa do Sol. Existe um mistério muito grande hoje, que é o seguinte: a coroa, o Sol tem lá uns 15 milhões no seu núcleo, chega a 6 mil na superfície, né? E tal. A gente esperava que, à medida que você vai se afastando do Sol, vá esfriando. Mas não foi isso que aconteceu. Nas medidas que a gente fez, você vai se afastando, né? Vai chegando ali na coroa solar e de repente a temperatura aumenta drasticamente. Esse problema é conhecido como o problema do aquecimento da coroa, é um grande mistério. E ao analisar imagens, milhares de vídeos e tal, você pode buscar ali alguma razão. Hoje a gente tem sondas que passam muito perto do Sol e procuram também dessa maneira. Mas responder, né, a questão sobre o aquecimento da coroa. Então esse é o primeiro grande experimento que dá para fazer. Segundo grande experimento, dá para você fazer ou comprovar a teoria do Einstein. Então, vamos ver se você consegue comprovar a teoria do Einstein. Se você, por exemplo, em Dallas, se eu tivesse em Dallas 6 minutos antes, tivesse uma foto do céu e agora a foto do eclipse, eu ia ver que tem essa deriva. Então isso aí também é importante. Outra coisa que é importante de ver durante o eclipse com relação à ciência aqui no caso, tá? Você pode estudar não só na área de astronomia, mas na área de biologia. Então, os animais, comportamento dos animais. Durante um eclipse total. Muda muito. E aí eu tenho uma história muito interessante que aconteceu comigo lá em Concórdia, né? Estava todo mundo ali empolgado para ver o eclipse, logicamente, o eclipse total do Sol e tal, não sei o que, coisa. E tinha um grupo de pesquisadores que não estavam nem aí com o eclipse. Eles estavam estudando abelhas. Olha só que legal. E aí você chegava perto deles, não é? Estudando o comportamento das abelhas naquela situação. Pode ser que elas produzam mais mel, pode ser que elas produzam menos mel, pode ser um monte de coisa. Mas para que seja esse monte de coisa, tem que fazer, tem que estudar. Então, os biólogos aproveitam muito por causa não só a parte da astronomia, mas também a parte de biologia tem uma importância. Tem outros bichos que podem e depois eles têm que voltar, porque os bichos seguem. Então, tá aí mais um item importante a gente falar, que é sobre a ciência perfeita. Além disso, né, esse eclipse agora, a China vai estar lançando satélites aí durante o eclipse. Nós vamos ter a ligação do LHC, nós vamos ter a própria China aí mandando, aliás, a NASA vai mandar foguetes sondas para estudar variações em alta atmosfera, demais. E a agência europeia, se não me engano, vai estudar algumas imagens também. Então, tem toda, não é só um fenômeno emocionante, bonito e tudo mais que você vê, mas um eclipse, ele dá para fazer muita ciência em cima disso. E uma das grandes questões, né, que nós temos aí para esse eclipse de segunda-feira, chegando o tempo, né? Eu acredito que não vai estar ruim não, tá? Eu acredito que vai estar com umas... Eu acredito que vai estar com uns 40% de nuvem no céu, mas nada que vá estragar a experiência. Nada que vai estragar a experiência. Vamos achar aqui. Mas uma das coisas mais interessantes que a gente está esperando, né, é entender
qual será o formato da coroa solar no céu? Que desenho que ela vai fazer? Então hoje já existem programas que simulam como a coroa solar vai estar na hora da totalidade. Beleza? Deixa aí. Abre essa foto aí. Isso aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês, o Galvão representou muito bem lá. A gente chama de anel de diamante. Então isso aqui ou é um pouquinho antes da totalidade ou um pouquinho depois da totalidade. O que acontece é o seguinte: dá um mega zoom aqui, Cris. Dá um mega zoom. A superfície da Lua, ela não é um negócio liso. Tem ali essas coisas. Então, você concorda que a Lua está passando pelo Sol. Só que antes dela do Sol, essa sombra dela está correndo, vai passar por um vento. E quando ela vem a primeira coisa, aquela imagem, que chama muita atenção, e depois raios solares, tá? Passando pelas montanhas ou pela irregularidade do terreno. É isso que causa o que a gente chama de anel de diamante. Que é esse negócio, é um brilho muito intenso. Depois disso, tanto brilho, e aí a coroa ela explode no céu. Se for o contrário, a coroa vai diminuindo, de repente dá o anel de diamante, que é quando a luz do sol atravessa, é como se tivesse, é como se tivesse uma ranhura na lua, tá? E a luz está atravessando aquelas ranhuras ali. Isso é o famosíssimo anel de diamante, que é uma das coisas assim que a gente quer muito ver, tá? Todo mundo que vê um eclipse do sol quer ver o anel de diamante. Vai lá no site lá. Aqui é uma mapinha mostrando como que é a previsão do tempo, a gente está começando a usar, com muito perigo, grandes problemas, com muito campo. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante, né? O Pedrão Palota, pessoal, ele postou uma foto hoje, se não me engano, do Sol. E o Sol hoje, no dia de hoje, ele está sendo muito luminoso. A parte do Sol voltada para a Terra, se você colocar assim, você vai ver muito luminoso. Tomara que não esteja sendo um eclipse. Então, uma das coisas mais interessantes da gente acompanhar no dia lá vai ser a Lua. A Lua vai tampar o Sol totalmente. Mas à medida que a Lua vem, ela vai passando, né? Ela vai passando aqui, ó, pelas manchas solares. Então, a gente vai poder ver tudo isso acontecer. Mas hoje o Sol está quiet, está quieto, como o pessoal diz. Vamos falar, Cris? E aí, aumenta essa aí. E aí a outra grande coisa é a seguinte: como estará a coroa do Sol? Então hoje já existem softwares aí que conseguem
prever o desenho da coroa do Sol. Esse aí, ó, é previsão que está sendo feita para o planeta Terra. Na verdade, a previsão do Sol, né, durante o eclipse de 8 de abril de 2024. E aí eu vou trazer para vocês a experiência. Se é que acaba desse jeito aí mesmo. Mas só uma simulação. Eles devem pouca atividade, pouca fumaça, menos, tudo isso acaba sofrendo essa variação. Beleza? Volta lá no site. E aqui tá como que vai estar o céu na hora do eclipse, né? E aí eu vou entrar nesse ponto aí, tem muita gente comentando. Então, assim, na hora que o sol eclipse, na hora que o sol for ocultado, né? Eclipsado pela lua, o céu ele fica bem escuro, tá? Em volta assim, todinho fica avermelhado. Nós vamos tentar transmitir isso para vocês. E nós vamos ver algumas coisas do céu. Entre elas, Vênus Júpiter. Então, Vênus vai ser muito bem visível, porque Vênus já é muito visível, na hora do eclipse vai ser mais visível ainda. Júpiter também é muito grande, então não vê muito legal. Mas ali, ó, entre o Sol eclipsado e Júpiter, nós podemos ter a sorte tamanha, terrível, de ver o cometa Pons-Brooks. O cometa Pons-Brooks, para quem não sabe, aquele cometa que foi apelidado de cometa do diabo, né? Porque as primeiras fotos dele parecem com um sofrimento do diabo. Hoje já está normal, sem problema nenhum. Então, dia 8 de abril, talvez a gente consiga ver o cometa 12B, um cometa periódico, cometa 12B, ali naquela região. Vai dar para ver? Vai dar para fotografar? Vai dar para ver hoje nu? Vai dar para precisar estar em cima de algum lugar para ver? Não. Então tá aí o céu como estará na hora do eclipse de 8 de abril. Beleza? Volta lá no site. Muita gente perguntando, vai dar para ver cometa junto, vai dar para ver cometa. Isso aí. Outras perguntas que eu vi aqui. Ver eclipse de avião, tá? É caríssimo, aí tá. Tem aviões lá que vão partir. Eles estão programados a partir de Austin, tá? E aí eles vão pegar a rota da sombra e eles vão acompanhando a sombra. E aí, em vez de você ter 4 minutos e pouquinho, você vai ter horas e horas, né, acompanhando o eclipse total. E é maravilhoso também. Tá? Então, essa é uma outra coisa ali importante sobre os eclipses. Eclipse com cometa. Complicado isso aí, cara. Ó, fazer propaganda aqui, ó. O Flávio da FJR, tá? Criou a empresa agora, a FJR, que está fazendo capinha de celular. Olha essa capinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que capinha linda. Essas aqui, ó, pré-venda. Aonde? @FJR Case. O Cris vai deixar aí na descrição, tá? Então vai lá agora, ó. FJR.case, tá? @FJR.case, vai lá no lado, consulte ele, você vai falar qual que é a marca do seu celular e ele vai fazer a capinha para você. Então essa aqui, ó, tá? Essa aqui tá. E essa aqui, ó. E essa aqui, olha,
especialíssima para quem for no teatro do mundo. Então, se você for, estaremos lá vendendo essa aqui, que é com a arte Será que Estamos Sozinhos, tá? Ah, Sérgio, mas um modelo. Então é o seguinte, nós vamos ter lá algumas, tá? Várias capinhas. Se ela não for seu modelo, você vai deixar o seu nome para vídeo e qual que é o modelo, tá? Ele vai fazer a capinha e te manda com 2 dias, tá na sua casa. Sérgio, vou sair do Colorado e ir para Dallas para ver. Não. Recomendação, vem assistir com a gente, tá? Isso aí, o Jefferson perguntou, não só o Jefferson perguntou, né? Se ia aparecer no Eclipse, sim. Igmar perguntou aqui, Sérgio, para o dia do eclipse nos Estados Unidos, por exemplo, existe alguma recomendação em termos de cancelamento de voos? Então, eu acho que ele já nem estava marcando essa data. Não sei os detalhes, mas... E aí entra num negócio tão interessante. Vamos falar aqui um pouco agora do eclipse. Ah, entra aí. Cai no... Silhueta do pontão, ele já não está mais com a silhueta do pontão. Isso aí era quando ele estava muito longe. Qual a duração do eclipse? Eu vou resolver tudo agora para vocês, tá? Tá aqui. Faltando ali, ó, 4 dias, 14 horas para o eclipse total. Coisa ali. Então isso ali desce ali, ó. Então, dá um zoom out aí. Para quem perguntou se vai ser visível do Brasil, 0. Tá? Esse eclipse não vai ser visto do Brasil, mas você vai acompanhar no Space Today. Eu estarei lá, ao meu lado, Pedrão, Palota, e do outro, Filipão, fazendo tudo lá de transmissões, tá? No local do sol. Pode aparecer cometa, coroa, é muita coisa que pode acontecer na hora. Vem com a gente no Brasil, não vai dar pra ver absolutamente nada. Esse eclipse, ele começa no meio do Pacífico lá, depois ele entra pelo México, e depois ele vem ali, ó, pelo... que é onde nós vamos estar, nós vamos ver. Então tá aí em Dallas, ó, tá vendo lá, ó? Tempestades isoladas, ó, né? Tudo coberto, tá? Então 100% de ocupação. O eclipse começa meio-dia e 23, que é tudo da tarde de Brasília. O primeiro contato será 1h41, depois o máximo será 1h42 e 48, né? Depois você tem a totalidade. E ela vai durar ali é muito rápido e é muita coisa para fazer, porque você quer
Aliás, fica aqui uma dica, tá? Fica aqui uma dica muito importante para quem produz esse eclipse total ou qualquer outro fenômeno do vídeo, tá? Só que é uma dica que eu não vou cumprir porque eu vou estar transmitindo. Aí é diferente. Mas para você que está observando o eclipse, não se preocupe em tirar foto nenhuma disso. Fica aquele momento aí. Como diz um cara lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Para quem não sabe, tem vários programas, mais ou menos aqui que eu estou fazendo, eles estão fazendo em vários e vários canais. E a grande discussão é essa. Eu levo o meu é complicado isso aí, porque é muita coisa que pode dar errado na hora. Então você se embananar ali com luz, abertura, uma volta que fica tudo branco. Ou você pode fazer errado, pode ficar tudo escuro. Então assim, não se preocupe em fotografar. O que eu ia falar aqui, o pessoal está falando nos sites aí, nos podcasts, tudo, que é o seguinte: as melhores fotos do eclipse, pode ter certeza que vai ser você que vai fazer. Tá? Vão ter fotógrafos profissionais, então se preocupe em aproveitar ali o sol. É isso que você tem que aproveitar, porque são apenas 3 minutos. Depois ele começa a sair. Lá quando é 3 da tarde, ou 5 da tarde aqui, tudo está terminado aqui. Bom, então é isso que vai acontecer na próxima segunda. A passagem dele, então vai durar um pouco mais de 3 minutos ali em Dallas e vai usar toda aquela faixinha dos Estados Unidos. Beleza? Aqui não vai dar pra ver, acabei de mostrar para vocês, no Brasil não vai dar pra ver nada, tá? Nem um pedacinho, nem nada. Boa, os animais sentem muito. Vai ver que começa toda, lembrando de novo, né? Que é toda a alimentação, começa toda uma movimentação diferente. Tem gente que quer voltar. Tem de todo tipo. Tem de todo tipo mesmo. Beleza? Tá. Vou lembrar, você lembrou aqui que lá na plataforma, né, no MD99, você tem uma seção lá chamada de links úteis. Então é o seguinte, a maior parte dos links que eu estou colocando aqui, todos os links estarão lá disponíveis na plataforma para você. Então entre lá agora. Alguma previsão para um eclipse total solar no Brasil? Então é isso que eu ia falar agora com vocês. Dito isso aí tudo, uma pergunta que sempre fazem é a seguinte: quando que é o próximo eclipse? Então eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha. Legal de todos. Nós já aprendemos então que eclipses acontecem 2 por ano em média. Dois do Sol, 2 da Lua. Abre aí essa tabela aqui.
Então esse aqui é o site oficial da NASA sobre eclipses, tá? Tem tudo aí. E se a gente descer ali, ó, vamos descer ali. Aí é uma tabela gigante de todos os eclipses, tá? Até o ano de 2040. Quando na verdade a gente tem que voltar ali e pegar a outra tabela que é então, ó, até 2040 nós não temos nenhum eclipse a passar pelo Brasil. Nós estamos ali, né, em 2024, ó, 8 de abril, depois o próximo é anulado, depois nós vamos ter 2 anulares, depois de 26 de fevereiro vai ter um total, depois 27 de fevereiro total, dia 24 de janeiro. Então ele tem toda a tabelinha, E aí é o seguinte, isso aqui é o oficial, tá pessoal? Isso aqui é o oficial. Então, entra lá no eclipse agora, vai lá, 8 de abril. Então, esse aqui é o oficial do eclipse. Já falando ali a hora exata. A hora. Todos os contatos que a gente chama. Todos os contatos que a gente chama. Então vai ter os contatos, ele começa 15h42, depois 17h44, 18h49, né? Vai ter 1, 2, 3, 4. Os contatos internos vão ter número de então aí tem todos os dados em todos aqueles eclipses, tudo aqui certinho, calculado e divulgado para todos vocês. Tá? E o próximo, aí nós temos que entrar em outra tabela lá, volta lá. Porque até 2040 não tem eclipse aqui no Brasil, mas depois tem em 2045. Então em 2045, sim, esse vai ser visível no Brasil. Mas quanto dele? Nós vamos ver aqui agora. Outra tabelinha aqui. Agora vai lá, ó, em 2045, se eu não me engano, é o primeiro. Olha, deixa isso aí, olha que interessante, esse eclipse vai acontecer em 2045. Olha, vou dar um aqui. Olha aqui, pessoal. Ele vai passar só naquele pedacinho ali no terra, que é Nova Zelândia, bonito. Só ali, ó. Depois, ó. Um eclipse desse aqui é muito difícil você ver, comparado a isso agora nos Estados Unidos. Então, agora, vamos lá para aqui. 12 de agosto de 2045. Olha os Estados Unidos de novo, ó. Olha o que vai acontecer com os Estados Unidos. Eu tenho que cruzar os Estados Unidos inteiro, de costa a costa,
E vai passar aqui no Brasil, ó, no extremo norte e nordeste do Brasil ali, ó. Então, esse aí vai ser de novo. De novo. Os caras estão muito sortudos, né? Ah não, anelar, isso aí é parciais também. Total, grande. É só lá em Campex. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tô pensando aqui se a gente já falou tudo aí, galera. Tudo, viu? Ó, eu espero todos vocês na live, tá? Sábado, tá? Nós estamos planejando fazer uma live lá para testar tudo, tá? Para testar tudo. E aí quem tiver lá com a gente vai participar, eu, Pedrão e o Filipão, tá bom? Então nós vamos estar lá e vamos acompanhar esse evento que é realmente sensacional. Vocês vão poder acompanhar, tentar transmitir ali. Eu sei que não é a mesma coisa, tá? Que não é a mesma coisa estar lá, mas vou transmitir a emoção. Beleza? Estamos pensando aqui o que é o Tom 618, né? O Tom 618 ele tem o buraco negro supermassivo mais massivo conhecido na humanidade, 66 bilhões de anos. Hoje ele não é mais, tá? Hoje ele já tem um chamado Phoenix A, ele fica no aglomerado da Phoenix e ele é muito maior, ele chega a 100 bilhões de anos. Então isso é o Tom 618. E para terminar aqui, só queria citar um negócio para vocês, né? Deixa eu até mandar o que eu fiz, né? Hoje, nessa madrugada, teve um negócio muito triste, cara, lá em Taiwan. Teve um grandíssimo terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter. As imagens são assim realmente espetaculares. Não sei se vocês chegaram a ver a imagem, cara. Oi? Tem? Ah, põe lá então. Deixa eu ver o cara. Ronei Borges. Estamos saboreando os consoles aqui do Chapecó. Salve, ele é feito de economia. Parabéns pelo trabalho, todo mundo aí. Vinícius SCK, salve Sérgio, bem-vindo ao trabalho. Quais são os equipamentos que o cientista usa para estudar a equipe do Sol? Telescópio, espectrómetro, sondas, né? Quais são os descobertas mais significativas feitas nas observações? Eu falei, a mais de todas é a observação da teoria do grande Fosfosol, todos os desenhos animações das ondas sempre mostram sua vida muito bem editada. Quanto espaço tridimensional é improvável que todos estejam completamente
variação de ângulo aqui a variação de ângulo do planeta solar, o plano do equador solar, que chama, uma coisa mínima, mínima. O prédio, eu vou explicar o que está mais boa. Cara, na verdade não tem muito segredo, não. Eu vou só numa ponte se o celular para o sol durante a fase parcial, vai perder o solar. Agora a galera perdeu o solar aqui. Fora isso, cara, não tem muito segredo, não. Você está. Hoje já vem até com um negocinho para colocar aqui, tá? Você coloca aqui e o bom é que você tirou ele do sol, você tira e trabalha com ele normalmente, tá? Então você pode colocar aqui um brilho de sol no 14, hoje tem umas caixinhas, aquelas pregas aqui. O celular tem muita opção mesmo. Muita. Então, eu queria só o pessoal ver, aconteceu um terremoto muito grande, 7.4 na escala Richter. De magnitude 7.4 na escala Richter, só para a gente terminar. Não, e não tem nada a ver com eclipse, tá? Antes de mais nada. Então, essa madrugada, Taiwan, 34 km de profundidade, tem terremoto de 7 km. Olha isso aqui, não sei se vocês vão ver. Isso aí, olha o cara. Olha o cara dentro da piscina durante o terremoto. Olha isso, olha a água caindo da piscina, lá no alto prédio. Olha os caras filmando a água caindo. Agora para você ver, né, o que é um país preparado, né? Dá um terremoto desse no Brasil ia morrer milhões de pessoas. As coisas vão ser global, as coisas esquentando aqui, ó. Mas esse aqui, olha a calma do cara na piscina. Olha a calma dele. Tá tendo um terremoto, o terremoto mais forte que pegou Taiwan nos últimos 25 anos, e o cara tá calmo na piscina, cara. Claro, imagina. Né? Não, vou ter. E o cara tranquilo. Tem uma outra imagem também, que é uma apresentadora de TV. A apresentadora tá lá fazendo o programa, começa o terremoto, ela continua e vai. E tem uma coisa muito legal nessa história toda, que é o sistema de alerta de Taiwan. Ele chegou a alertar 10 segundos antes que ia ter o terremoto, tá? Então, o negócio é curtir, né? Isso mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, né? Falamos da nossa querida Insider, que ela mudou, né? Estamos aqui de plaquinha nova, mas ela mudou o site dela também. Então, Cris, entra aí no site da Insider para nós. Olha aí, ó. A Insider está passando por um rebranding, que a gente chama. Então eles mudaram o logo ali da marca, eles colocaram, né, esse verde água aí, né, por trás. O site está muito mais moderno, né? Entra ali ali, ó, aí as camisetas, né, que a gente tem, ó, Tech T-shirt, colocaram todas as cores ali, meia, cueca, tudo que a gente conhece, né? Então, olha aí, ó, tá bem bonito mesmo o site novo da Insider Store. Insider Store se renovando, se atualizando. Agora vendo aqui, porque na hora que chegou aqui, eu não sei se vai certo não. Mas agora vendo ali, ó, deu pra ver que mudou mesmo.
É. Muito legal. O Instagram mudou também, né? Então agora, vamos dizer, a paleta de cor da Insider vai ter esse meio verde água aí, né? Então tá aí, ó. Muito bonito, viu? Parabéns, Insider. E obrigado aí pela parceria de todo esse tempo aí. Tá bom? É isso. Meio superchat da Letícia. Letícia mandou cincão. Sérgio, faça uma live só para contar essas histórias e experiências. Será uma live incrível. E eu vi aqui alguém perguntando fazer uma live sobre petróleo, né? Eu não falo muito de petróleo, né, cara? Eu ia falar. Porque petróleo tem histórias que eu não posso contar. Entendeu? Senão dá chabu. Da BO. Mas eu tô planejando aí. Tem um cara no Instagram que a gente troca ideia e tudo. E nós vamos trazer ele aí. Porque petróleo, por exemplo, falar da margem equatorial, coisa que vocês nem estão sabendo o que está acontecendo, porque vocês não estão acompanhando, né? Mas eu estou acompanhando diariamente isso aí. Então, assim, petróleo, cara, eu posso até fazer um vídeo, mas o problema é que é um assunto muito complicado. É complicado isso aí. Não só delicado, mas também pode dar problema, né? Kátia Farias mandou cincão. Manda um salve pra Kátia e Tereza em João Pessoa, mãe e filha. Vamos ao teatro. Vai vir ao teatro, que legal, domingo de João Pessoa pra me ver? Então tem que caprichar, hein? Então tem que caprichar. Obrigado aí, Kátia Farias. Agora que vai ser legal demais, tá? Muito bem, pessoal, então é isso. Segunda-feira, eclipse total de sol. Vocês estão sabendo de tudo agora. Provavelmente no sábado, uma live teste já lá em Dallas, no Texas, mostrando. E provavelmente não, né? Com o pessoal que vai estar lá com a gente. Então tudo isso vai ser muito legal de a gente poder acompanhar também. E na segunda-feira, a partir das 2 da tarde, hora de Brasília, o eclipse começa, tá? Na verdade, o eclipse começa às 2h23. Nós vamos acompanhar tudo. Terei 2 câmeras lá. Terei a famosíssima minha T1000, que estará lá em ação. O terror dos terraplanistas. Terei uma outra câmera com uma lente zona boa lá. Já testei tudo aqui. Agora falta testar no sol. Estou com os filtros solares para pôr na lente. Então tá tudo no esquema. Amadeu mandou 10ão. Se no início do universo foi uma explosão, cara. Foi uma expansão, tá? Ao olhar os paraísos, deveríamos ver os fótons para a gente ver a radiação cósmica de fundo, tá? Tá bom? Mas é porque não foi uma explosão, foi uma expansão, depois ele parou de novo, né? Porque já era das trevas, então não é tão simples assim. O pessoal perguntou por que eu não recebi dinheiro do projeto, quer dizer, porque outro dia eu contei, né? Se perguntaram se tinha feito alguma coisa inovadora, eu contei. Cara, eu recebi assim, que eu vi a bolsa na época, tá? Então, não é assim. Beleza, então. Galera, um grande abraço a todos, muito obrigado. Então, o Ciência Sem Fim volta agora. Amanhã, uma hora dessa, estarei voando. Rezem por mim aí. Podemos balançar muito, tá? O Ciência Sem Fim, ele volta. O eclipse não vai ser visível no Brasil, tá? Mostramos aqui já. Local do teatro de valor, quero ir. Leandro. Local do teatro, Teatro Gazeta, Avenida Paulista, 1900. Aquele prédio famoso, que é aquela escadaria grande lá.
É dia 14 de abril, 16 horas, horário de Brasólia. Entre aí e compre o ingresso. Eu vou deixar o link aí na descrição. Jogou no chat também. Tá vendo? Será que eles vivem em Manaus? E o cometa do diabo. Esperamos ver o cometa ali do lado do Sol, tá bom? Vamos ver se vai dar pra ver. Então vamos falar. Ah, quando o avião balança, cara, eu largo de ser ateu na hora. O maior crente que você já pode ter ouvido falar na história. Mas é isso aí então. Então, semana que vem volta com o Cristiano Sem Fim. Então, segunda, sábado, uma live de teste. Segunda, live do Equívoco. Depois Ciência Sem Fim e depois o teatro com o Será que Estamos Sozinhos. É isso. Muito obrigado a todos. Tamo junto.